Estamos juntos? Envolvido? Na matéria aí? Então vamos que vamos. Meus queridos, estamos trabalhando uma matéria chamada Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela trouxe uma grande mudança. Mas eu pergunto mais uma vez, o que a Revolução Industrial ela mudou? A forma de produção. Criou as fábricas modernas. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês que a Revolução Industrial é um fenômeno recente, né? Nós tivemos aí inicialmente o artesanato e depois a manufatura. O que a Revolução Industrial ela vai criar? Uma nova dinâmica de produção, o sistema fabril ou a famosa maquinofatura. Vocês lembram disso? Meus amigos, eu expliquei para vocês ontem as condições de trabalho nas fábricas. Eram condições adequadas? Eram condições que traziam dignidade para o trabalhador? Não. Quem enriquecia com a Revolução Industrial? A burguesia e os governos. Na verdade, a classe trabalhadora, os proletariados, vocês lembram disso? Eles tiveram que lutar muito para conquistarem os direitos que eles têm hoje. Detalhe, os direitos que os trabalhadores têm hoje não são direitos para sempre. São direitos que sempre têm que estar sendo reconquistados, reafirmados, porque tem pessoas que queriam tirar esses direitos, tá? Aqui no Brasil, inclusive, você tem toda uma política de tirar direitos de trabalhadores. Então, a classe trabalhadora dos proletariados sempre tem que estar lutando aí para manter seus direitos. Tudo bem, gente? Meus amigos, agora é o seguinte. A Revolução Industrial, ela ainda traz uma discussão entre historiadores. Presta atenção no que eu vou dizer. Alguns historiadores acreditam que aconteceram 3 revoluções industriais diferentes. Primeira revolução, segunda revolução e terceira revolução. Entretanto, outros historiadores não acreditam nisso. Eles vão dizer o seguinte: existiu apenas uma única revolução, só que dividida em 3 fases diferentes. Primeira fase, segunda fase e terceira fase. Isso quer dizer o seguinte, que a primeira revolução também é chamada de primeira fase. A segunda revolução também é chamada de segunda fase. E a terceira revolução também é chamada de terceira fase. Por que eu estou explicando isso para vocês? Vocês vão fazer uma prova da ETEC, vão fazer uma prova lá fora, e aí eu ensino para vocês assim, ó, primeira, segunda e terceira revolução. Aí na hora da prova está escrito assim, na segunda fase da revolução. Você fala, mas o que é isso? É a segunda revolução industrial. Vocês entenderam? Então, olha lá, primeira fase ou primeira revolução? Segunda fase, poderia colocar ou segunda revolução. Terceira fase ou terceira revolução. Tudo bem até aqui? Vamos tentar pontuar agora essas revoluções. A primeira revolução industrial, meus amigos, em 1760. Apenas num único país europeu. Que país? Não estou ouvindo? Não estou ouvindo? Inglaterra. Meus amigos, se você viajasse o mundo entre 1860 e 1860, nesses primeiros 100 anos, só havia fábrica em um lugar do mundo, a Inglaterra. Tudo bem até aqui? Meus amigos, como eram essas fábricas? Essas fábricas, meus amigos, elas contavam com uma fonte de energia, a energia a vapor. O que é energia a vapor? Eles queimavam dentro das máquinas o carvão mineral. Quando eu falo carvão mineral, é para vocês não confundirem com o carvão vegetal, que é o de churrasco. Aquele que eu fiquei a final de semana inteiro. Vocês lembram disso na festa? Não é aquele tipo de carvão. É um carvão que é um minério. A Inglaterra é muito rica nisso. O que acontece? Eles queimavam aquele carvão gerava um vapor. E aquele vapor que movimentava as máquinas, a energia a vapor. Vocês sabem qual que é o símbolo dessa primeira revolução? A Maria Fumaça. Já assistiram o Pica-Pau? Que ele vai jogando aquele carvão e o negócio vai mais rápido? Era aquilo ali que movimentava as fábricas. Imaginem vocês o calor dentro das fábricas. Imaginem vocês aquela fumaça. Você 18 horas ali trabalhando dentro daquela fábrica, aquele inferno, aí você sai na neve. Qual que é a saúde que aguenta? Qual que é a saúde que aguenta? Vocês entenderam como a coisa era difícil para o trabalhador? Outra coisa, as máquinas, elas eram feitas de ferro bruto mesmo. Então eram máquinas realmente muito toscas. Tudo bem, gente? Outra coisa, o primeiro tipo de fábrica que existiu na Inglaterra foi a palavra que vocês mais perguntaram ali. Eram as fábricas têxteis. Alguém nessa sala é capaz de me dizer o que produz uma fábrica têxtil? Tecido. Podem falar? Tecido.
fábricas de tecido. Deu para entender? É claro que depois outras fábricas vieram, mas o grosso desse primeiro momento eram fábricas têxteis, fábricas de tecido. Tudo bem até aqui? 100 anos depois vai acontecer a segunda fase ou a segunda revolução industrial. Ela vai pegar a Europa, é a mais estudada, é a mais cobrada em vestibulares e em provas aí fora. Por quê? Ela é maior. Ela pegou a Europa inteira. Se ela pegou a Europa inteira, a Inglaterra ficou para trás? Não, a Inglaterra participou, continua liderando. Só que ela pegou outras regiões do mundo. Além da Europa inteira se industrializar, o Japão e os Estados Unidos. Essa fábrica, meus amigos, essas fábricas vão trazer algumas inovações. Primeiro, novas fontes de energia. O carvão vai ser deixado de lado, vai entrar o quê? O petróleo, eletricidade, fábricas mais modernas. Detalhe, vocês lembram que as máquinas antes eram feitas de ferro bruto? Uma nova liga metálica começa a ser usada na segunda revolução industrial. Que liga metálica é essa? Aço. O aço, muito mais resistente. Deu para entender o que eu estou falando? E finalmente, a terceira revolução industrial. Essa eu já peguei no meu tempo de vida, final do século XX para o século XXI, tempo que eu nasci. É a informática, a robótica. Deu para entender o que eu estou falando? Essa terceira revolução, gente, para vocês, vai trazer coisas maravilhosas. O computador, no futuro vai trazer a internet, mas ela tem um efeito muito perverso para vocês. Antes você entrava numa fábrica, você tinha 400 trabalhadores ali soldando, lixando, trabalhando. Hoje você vai nessa mesma fábrica. Tem 25 trabalhadores. Quem faz o trampo são robôs. Se você for numa fábrica de carro hoje, você quase não encontra um ser humano soldando, montando o carro. São robôs que fazem o trabalho. Qual que é o problema disso para vocês? Falta de trabalho. Pode falar. Falta de O trabalho. desemprego, gente. A revolução industrial está criando um tipo de sociedade que não precisa mais de tanto trabalhador. Vocês vão trabalhar onde? E isso está em tudo. Vocês querem exemplos básicos? Antes, o primeiro trabalho de uma menina que tem vocês era telefonista. Bom dia, boa tarde, passava a ligação. Hoje as empresas têm atendimento eletrônico. Disque 1 para não sei o quê. Cadê os empregos? Antes eu trabalhava em mercado antes. Mercado eu trabalhava no Extra, era 24 horas. Como é que funcionava o Extra 24 horas? Ele não fechava de madrugada. Corredorzão assim à noite, os caras colocavam uma fita aqui, uma fita ali, vinha uns 20 caras jogando água com sabão. E uns 20 atrás escovando. E umas tiazinhas depois só limpando. Umas 40 pessoas trabalhando. Outro dia eu fui lá, um tratorzinho. Cadê o emprego? Mercado, a mesma coisa. Os mercados começam a testar caixas sem operador. Você mesmo passa a sua compra. Onde estão os empregos? Então perceba que a gente está caminhando para um tipo de sociedade. Vejam o McDonald's, por exemplo. Se era no McDonald's antes, tinha 5, 6 caixas. Hoje você faz seu pedido pelo totem. Cadê os trabalhadores? Cobrador no estacionamento. Cobrador de a mesma coisa. Então percebam, vocês estão caminhando para um tipo de sociedade que não precisa mais de tanta gente para executar as funções. Vocês vão trabalhar onde? Está nascendo novas funções. Só que funções que exigiam o quê? Alta qualificação. Antes, meu pai veio para São Paulo na 4ª série, meu pai tinha 4ª série, já morreu. Construiu a casa, criou os filhos. Com a 4ª série você consegue alguma coisa hoje? Hoje, todos os empregos ensino médio completo, até para ser lixeiro. Daqui a 5, 6 anos nem isso serve mais. Então, o único caminho para vocês, meus amigos, é o estudo. É fazer faculdade, é aprender outras línguas, é entender. E não coloquei na lousa, mas nós estamos começando a viver a 4ª revolução industrial. Inteligência, Artificial. empregos que existem hoje não vão mais existir. Por exemplo, pensem comigo, por que eu vou contratar um arquiteto se a inteligência artificial consegue fazer um projeto? Por quê? Por que eu vou contratar um engenheiro se inteligência artificial consegue fazer projeto de engenharia? São profissões que daqui para frente vão minguar. Vocês vão trabalhar onde? Então se especializem. Estudem, porque vocês ainda vão trabalhar 40, 50 anos para frente. Com essas reformas da Previdência que teve, vocês vão fazer 70 anos trabalhando. Vão trabalhar de quê? Talvez os empregos que vocês vão ter, eles nem existem ainda.
As profissões que vocês vão exercer ainda não existem ainda. Só que vai existir conhecimento. Não pensem em vocês que com o estudo que vocês têm aqui, vocês vão conseguir muita coisa. Então, o mundo que está se desenhando para vocês é esse mundo. Tudo bem, senhores? Gente, acabei a matéria. Muitíssimo obrigado.